Não existe homem beta. Se eu pudesse te contar um segredo, esse segredo seria: não existe homem beta. É impossível que exista atualmente na nossa sociedade homens betas, homens inferiores. Porque se a gente pensar a nível antropológico, sociológico, a nível organizacional de uma tribo, e levando em consideração todos os ritos de passagem que os homens eram submetidos para que eles pudessem se tornar guerreiros, se casar e ter a sua função e papel e respeito e honra na tribo, é impossível que exista atualmente homens betas. Se a gente pegar homens em algumas tribos na África, por exemplo, em algumas regiões da África, eles têm que lutar contra leões, eles têm que pisar em cima de vários touros, eles precisam ir para um determinado local e voltar com uma determinada caça, passar não sei quantos dias. Se a gente pega aqui na Amazônia, existem inúmeros ritos de passagem do menino para o homem e claro que dentro desse processo, muitos meninos não sobreviviam. Sendo que esses meninos que não sobreviviam, eles sim eram beta. Eles sim eram os homens inferiores. E por alguma razão, algum motivo, eles não sobreviviam. Eram pouquíssimos. Sabe por quê? Que eles eram muito poucos, extremamente raros dentro de um clã, de uma tribo? Porque o processo organizacional ao qual essa tribo era submetida não dava espaço para que esses meninos tivessem a mente fraca e achassem que fossem incapazes de lutar contra um leão aos 14 anos de idade, ou de passar 30 dias no deserto, né? 28 dias, que é um ciclo completo lunar, no deserto, e voltar com uma caça específica, com um couro específico de um animal específico, ao qual ele teria que dar o jeito dele de arrancar e não levar nenhum tipo de instrumento. Por quê? Porque ao final dessa tarefa, ele se casaria com uma menina. Possivelmente a que ele escolheu e, obviamente, a que ela deseja. Então, a nossa sociedade, ela está organizada para enfraquecer o masculino. Os homens são criados para serem fracos. A sociedade castrou e domesticou os homens e tornou as mulheres em mulheres violentas e guerreiras. Então, essa inversão de polaridade faz com que as mulheres sejam muito vulgares, elas estejam em busca de poder, dinheiro, sucesso, e os homens estão se tornando mais passivos, mais betas, né? Porque é o que resta para eles. Então, quando você se deparar com um homem que se diz beta, que se diz, ai meu Deus, por que a sociedade, porque tem o cara alfa, o papel fundamental do alfa numa tribo é morrer pela tribo. O papel fundamental do alfa é provisão, proteção, mas principalmente características como diplomacia, características como empatia e conexão. Essas características, elas são oriundas, sim, do alfa. O processo organizacional de uma tribo, a gente tem, vamos botar assim, né, em termos brasileiros, a gente tem o pajé, a gente tem o xamã. O pajé seria o rei, o xamã seria o mago. Então, essas duas energias, elas governam praticamente em conjunto. Tá? E a partir desse governo que vem do espiritual e se materializa na matéria através da provisão e da expansão territorial, esse papel fundamental ele é entregue para a tribo através do diálogo e da sutileza feminina. Então, a rainha, né, é a mulher que está ao lado desse pajé, ela entrega para a tribo as informações. E a mulher do xamã também.
quando os homens saíam para caçar, os homens mais fortes, mais astutos e mais inteligentes ficavam na tribo para proteger mulheres, crianças e idosos, que eram basicamente a população que ficava na tribo. Alguns meninos prestes a ser iniciados iam junto com os pais. Os outros mais jovens que já eram iniciados, alguns ficavam, os mais fortes, mais astutos e mais capazes, ficavam na tribo para serem treinados para proteger a tribo. E os que precisavam ainda se desenvolver iam para o mundo para que pudessem se desenvolver. Tá? Então, dentro daquele cerco ali do clã, o clã nunca estava totalmente desprotegido porque os homens tinham ido caçar. Não, muito pelo contrário. Além disso, a gente tem também esses homens que eles iam caçar, eles estavam sempre em busca de expandir o seu conhecimento espiritual, além da provisão do que transformasse as mulheres nas mulheres que fossem felizes, né? Então, se o homem chegasse com presentes, com coisas raras, temperos, tecidos, entre outras tecnologias raras para essa mulher ela compartilhava essas tecnologias com suas irmãs. Então não existe essa história de que as mulheres lutavam pelo alfa. Não existe isso porque todos eram alfa. Outro ponto também importante a ser dito nesse vídeo é que existe uma coisa que eu costumo chamar que é o desejo através da genética. A pessoa que eu me interesso não vai ser a mesma pessoa, o meu tipo de alfa não é o mesmo tipo de alfa da mulher que está ao meu lado. Sabe por quê? Porque a minha genética não é igual a dela. O tipo de feromônio que determinados homens exalam, para mim, pode ser muito atrativo. Para ela, nem tanto. Então, características como inteligência, cultura, sabedoria e conexão espiritual são primordiais para mim, independente da casca que está por fora. Para outras mulheres, não. Para outras mulheres, a beleza física ela é mais importante do que outras características as quais eu citei aqui. Compreenda que esse discurso de que o homem alfa ficava com todas da tribo, isso é balela, isso é mentira, tá? E isso é um discurso para sustentar a putaria que a gente vive hoje em dia, tanto do lado feminino quanto do lado masculino, tá? Por quê? Não faz sentido essa zona dentro de um clã, de uma família. Um rei, né, o pajé, com sua autoridade, não permitiria. Para que serviam os ritos de passagem que os homens passavam, que os homens eram submetidos? Justamente para que ele pudesse se casar. A monogamia sempre foi o mais alto grau de sofisticação de um relacionamento. Ah, mas ele tinha várias esposas. Esposas. Ele não ficava com uma e depois com outra e depois com outra. Isso nunca existiu em sociedade alguma. As mulheres sempre foram muito bem protegidas e providas, justamente porque temos útero. Entregamos o dom da vida. E se você ainda cai, você homem, ainda cai nesse discurso de que o alfa é o cara foda e que eu não tenho chance, você perdeu. E se você, mulher, só busca o alfa através de um estereótipo e aceita ser traída porque o cara é bonito e rico, pô, minha irmã, você não entendeu nada. Você não entendeu o seu poder e a sua missão é espiritual aqui na Terra. Então, se valorize. E você, homem, também se valorize. E pare de achar que você não vale nada. Porque, como diria lá a propaganda, você vale muito.